A Bíblia é luz no meu coração, ilumina meu caminho na escuridão. Graça e paz, amados, tudo bom? Voltamos então ao Antigo Testamento. São 6 capítulos por dia. 4 dias você vai ler 6 capítulos do Antigo Testamento e mais 4 dias, 6 capítulos do Novo Testamento. E nós iniciamos então, voltamos aqui para Gênesis. Nós terminamos lá atrás, no capítulo 24, agora damos continuidade no capítulo 25 até o capítulo 29. Lembrando, não desanime, fica firme que em 6 meses nós vamos terminar a Bíblia junto. E quando nós terminarmos, nós vamos ter uma formatura. Eu vou mandar para você lá um certificado que você leu a Bíblia inteira em 6 meses. Amém? Fica comigo aí, vamos lá? Então, algumas curiosidades do capítulo 25 de Gênesis. Vai dizer que lá no 24 nós achamos que Abraão ia morrer e Isaac ia ficar sozinho, por isso ele mandou chamar Rebeca, com medo que Isaac casasse com alguma filha estrangeira. Mas não. Essa aí é a sensação, é o gostinho que a gente deixa para o final dos vídeos, né? Mas não, Abraão ele casa de novo. Dessa vez Abraão ele vai casar com Quetura. A Quetura ela não era hebreia, então ela não fazia parte do povo judeu. A Quetura era gentil. O que era gentil? Gentil é uma pessoa que não é judeu, que não é hebreu. Fazia parte de um povo misto. Então Quetura não era hebreia, não era judia. Porém, Abraão se afeiçoou por ela e casou com ela. E depois que ele casou com ela, ele teve 6 filhos com Quetura. Ou seja, depois de Isaac, o filho da promessa, né? Abraão teve Ismael, Ismael foi embora, depois veio Isaac. Depois de Isaac, Abraão, no capítulo 25, diz que ele teve mais 6 filhos. E Abraão tinha mais ou menos entre 140 a 150 anos quando teve filhos com Quetura. Porque naquele tempo, no Antigo Testamento, os homens viviam até 800 anos, para você ter uma ideia. Tá? Porém, toda a herança de Abraão, toda a herança que Abraão tinha, ele deu a Isaac. Mesmo ele tendo filhos com Quetura, toda a herança, toda a riqueza de Abraão foi passado para Isaac. Tá? E Abraão morre lá com 175 anos. Foi mais ou menos aí a morte de Abraão. Essa foi a vida de Abraão. Depois, a gente pode falar um pouquinho que Abraão ele nasceu 2 anos depois da morte de Noé. Abraão ele era descendente do filho de Noé, que era Sem. Então, Abraão ele era da descendência de Sem, contemporâneo de Sem, o filho de Noé. Aí, lá na frente, nós vimos no verso 17 que Ismael morre, né? O primeiro filho de Abraão, ele morre com 137 anos. Porém, Ismael, ele não quis andar segundo a vontade de Deus. Ismael andou por caminhos errôneos e está aí até hoje. Os árabes, aliás, né? Os árabes e o povo de Israel até hoje guerreiam. São 2 nações aí que estão em briga até hoje, que são descendência de Ismael. Depois, no verso 21, Isaac ele ora a Deus porque a Rebeca ela era estéril. Olha que interessante, né? Ainda tem gente que não crê em maldição hereditária. A gente vai ver aqui que a maldição hereditária ela passa de geração em geração e ela tanto as coisas boas passam de pai para filho, como as coisas ruins também passam. Então, assim como Sara era estéril, olha que interessante, Rebeca também era. Ou seja, a mesma potestade que atrapalhava as promessas da vida de Abraão, a mesma potestade está migrada para a sua descendência. Olha que interessante, aí Isaac ora insistentemente e o Senhor abre a madre de Rebeca. E lá no verso 23 diz que Rebeca vai falar que no seu ventre, quando ela fica grávida, ela tem 2 nações. Quantas pessoas, amados, que pensam em abortar? Porque
é como se fosse uma unha, é a parte do corpo. Não, aí dentro não tem uma criança. Você pode estar carregando uma nação, você pode estar carregando um menino, uma menina que vai mudar a geração. Então, por isso que a igreja de Cristo ela é contra o aborto, porque é uma vida que está ali. Esaú e Jacó eram duas nações dentro do ventre de Rebeca. Forte isso, né? Já no verso 28, você vai ver que Isaac amava mais Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Irmão, todo pai que tem filho preferido dá problema lá na frente. Não faça isso, repreenda isso, não deixe isso acontecer, tá? A gente vai ver biblicamente que dá ruim. E ainda tem pais assim, que são assim, um prefere um, outro prefere o outro. No verso 32, você viu que Esaú ele vendeu a sua primogenitura a Jacó em troca de um prato de lentilha. Esaú chega cansado e ele troca a primogenitura. O que é primogenitura, pastor Fabiano? No povo hebreu, né? Mais tarde que vai virar judeu, ainda não virou, eles são hebreus ainda. O povo hebreu e tanto o povo judeu, o primogênito, o primeiro filho, é quem herdava toda a herança do pai. Tudo. O primogênito que iria herdar tudo, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Então, além dele receber a primogenitura na terra, a herança do primogênito na terra, antes de morrer o pai abençoava ele com a bênção da primogenitura espiritual. Então, aqui, guarda bem isso que eu vou falar agora. No verso 32 do capítulo 25, Esaú vende a primogenitura. Ele não vende a bênção do pai, ele vende apenas a primogenitura. Ou seja, ele não deu importância de ser o herdeiro da casa. Ele passou para Jacó. Tá bom, seja tu o herdeiro do meu pai, vamos ficar tudo em família mesmo? Não tem problema. Ele jogou fora, mas ele não trocou a bênção. É o que a gente vai ver lá na frente. Muita gente confunde que Jacó roubou a primogenitura. Não, Jacó não roubou a primogenitura. Foi Esaú que trocou por um prato de lentilha. O que Jacó rouba é a bênção do pai. Já no capítulo 26, Deus confirma a Isaac a promessa de seu pai. Você vai ver Isaac tendo uma conversa com Deus e Deus agora confirma com ele. Assim como Deus confirmou por 3 vezes com Abraão, agora Deus confirma com Isaac. Já no verso à frente, Isaac faz, olha que interessante. Assim como Deus, as bênçãos de Deus passam de pai para filho, Deus confirmou, a potestade que estava sobre a vida de Abraão, agora vem a vida de Isaac. As mesmas setas sobre a mente de Abraão, de medo, agora também atinge a mente de Isaac. E nós vemos lá no verso 6, que Isaac faz o mesmo erro de Abraão. Ele também mente para Abimeleque que Rebeca era sua irmã. Só que Abimeleque, olhando pela janela, viu ele brincando, acariciando a sua esposa. Ele chama a atenção de Isaac, dele: rapaz, quase que eu faço a tua irmã casar com um dos nossos aqui. Olha o pecado que nós íamos fazer contra o Senhor. Olha que interessante, querido. Da mesma forma que Abraão agiu, olha que interessante, querido. Da mesma forma que Abraão agiu erroneamente com Abimeleque, agora o seu filho faz a mesma coisa. E pelo mesmo motivo, medo de morrer. Cristão não pode ter medo de morrer, querido, porque a morte é só uma passagem. Você vai ter a vida eterna com Deus. Ou seja, hoje em dia quem tem medo de morrer é quem não sabe para onde vai. Hoje em dia quem tem medo de morrer é quem não sabe para onde vai. Nós temos certeza que estamos em Cristo. Glória a Deus. Isaac foi tão rico que os filisteus tiveram inveja. Depois a gente vai ver que no início do capítulo 26 ainda, lá no verso 26, que Isaac, do 26 ao 34, que Isaac ficou tão rico, que agora os filisteus
eles começam a empoçar, entulhar os poços. Começa a fechar os poços, porque eles têm inveja de Isaac. E isso aconteceu várias vezes, mas nenhuma vez você vai ver Isaac se levantando contra os filisteus. Isaac esperava no Senhor. Aprenda isso, toda vez que alguém quiser abafar o teu sonho, os teus projetos que Deus tem na tua vida, não retruque, não brigue. Espere o teu momento e conte ao Senhor. A Bíblia diz que Deus é vingador de todas essas coisas. Aleluia! Continuando, no verso 34, Esaú casa com Judite, que era da linhagem de Canaã. E você sabe que a linhagem de Canaã foi amaldiçoada. Mais uma vez a maldição hereditária aparecendo na Bíblia. Esaú, ele tinha que casar com uma das filhas da parentela dele, uma hebreia, mas não, ele vai lá e casa com Canaã. Quem que eram as filhas de Canaã? Filhas de Canaã eram filhas da descendência de Cã. Cã era o povo amaldiçoado que Noé amaldiçoou. A partir daquele momento ali, então, você vai ver que quando Esaú casa com uma das filhas de Canaã, Deus agora não olha mais para Esaú como um filho da promessa. Você não vê Deus entrando em propósito e confirmando alguma promessa para Esaú. Não, ele abandona Esaú e foca somente em Jacó. Porque Esaú, ele tomou uma filha amaldiçoada para a promessa. Então, por causa da maldição que estava sobre a descendência de Canaã, a maldição sobre aquela pessoa não deixou que Esaú fosse abençoado. Quando você arruma aliança com uma pessoa amaldiçoada, você não prospera. O que é uma pessoa amaldiçoada? É uma pessoa que usou o Senhor e não andou segundo os seus preceitos. Tem muita gente, com perdão da palavra, lascada na igreja, passando necessidade, e você quer ir lá ajudar a pessoa, e quando você vai ajudar a pessoa, a tua vida trava, porque não coloque a mão num lugar onde Deus está colocando a sua espada, porque às vezes Deus está tratando aquela pessoa, e você quer lá estender as mãos, mas Deus colocou a espada. Eu lembro do pastor, que é amigo nosso, não vou falar nomes aqui, ele foi no mercado, comprou 2 carrinhos de compra para levar para um casal abençoado. Quando ele pegou o carrinho, os 2 carrinhos, a esposa dele pegou um, ele pegou outro, Deus falou assim, não. Aí ele parou, olhou para a esposa, amor, estranho, o quê? Deus falou que não é para fazer a compra. E agora? Deus sabe todas as coisas. E aquele casal precisava mesmo, só que Deus estava colocando a espada porque Deus precisava tratar esse casal. Então nem sempre uma pessoa está lá passando dificuldade porque ela precisa mesmo, é por causa de rebeldia e Deus está tratando com ela. Guarda uma coisa no teu coração, nada acontece na vida de um cristão sem for com a permissão de Deus ou amando a dele, porque Jesus diz que ele é o pastor que está à porta do aprisco. Se Jesus é a porta, nada entra sem primeiro passar por Cristo. Então, se Cristo permitiu, é porque ele está tratando aquela pessoa. Então, Esaú, por casar com uma mulher amaldiçoada, perdeu a bênção de Deus. E a Bíblia termina dizendo que, naquela passagem, que foi uma das grandes amarguras de Rebeca e de Isaac, ver o filho casar com uma mulher amaldiçoada, porque Isaac sabia que Deus não abençoaria a sua descendência, porque havia uma maldição sobre a descendência de Cã. Lembra que Noé falou lá em Gênesis capítulo 9, do 24 a seguir? Maldita seja a tua descendência, Cã. A tua descendência vai ser serva, não vai prosperar. E aconteceu. Capítulo de número 27. Isaac agora, mais velho, já não estava enxergando mais, e ele pede para Esaú um guisado, para que depois, quando ele volta, para ele dar a bênção da primogenitura. Fala, filho, faz um guisado que eu vou te abençoar. Quando Esaú sai, Rebeca ouve e conta para Jacó.
olha, o teu pai vai dar a bênção da primogenitura a Esaú. Por que Rebeca incita a Jacó a roubar a bênção da primogenitura? Por quê? Primeiro, a primogenitura Esaú já tinha vendido. Só que do que adianta você ser primogênito e não ter a bênção do céu? Ser primogênito, ter a bênção primogênica era algo especial. Não adianta se você ser primogênito, herdar toda a casa e não ser abençoado por Deus. Então, Rebeca, sua mãe, vai lá, incita Jacó a enganar o seu pai, para além dele ter a primogenitura, ele ter a bênção completa, ele ter a bênção da primogenitura. Só que lembra que Esaú trocou a primogenitura, ou seja, deu a ele o direito de ser herdeiro de tudo, menos da bênção. Jacó foi lá e roubou a bênção para fazer a obra completa, porque ele entendeu que não adianta você ter herdade na terra se você não tem a bênção do céu. Esaú então ele descobre que a sua bênção foi tomada, porque a bênção só podia ser dada ao primogênito, e Jacó ele rouba a bênção, porém não roubou a primogenitura, tá, amados? Ele roubou a bênção. Esaú então esperaria seu pai morrer e depois ia matar Jacó. Rebeca fica sabendo e fala para Jacó: Jacó, fica esperto, porque Esaú está tão bravo com você que ele só vai esperar o teu pai morrer e vai te matar. Então Jacó é esperto, ele pega e ele vai embora. Aí no verso 28, Isaac conta, Rebeca conta para Isaac que ele quer sair de casa, só que ele quer uma bênção antes de sair de casa. Olha como Jacó é esperto. Aí Isaac chama Jacó, abençoa novamente, e ele fala na frente de Esaú: olha, eu só te peço uma coisa, meu filho, não case com as filhas de Canaã. Nesse momento é que Esaú se ligou, falou: eu casei com a filha de Canaã e meu pai é mau, eu fiz o que era mal aos olhos do meu pai. Ou seja, Esaú nem se ligou que ele fez errado. Não sei se ele não estava prestando atenção, ou ele não entendia sobre determinação espiritual, ele não entendeu sobre aliança de povos, não sei. Mas a natureza de Esaú, ele era selvagem, é um camarada muito pouco culto, então talvez ele não sabia mesmo. Diferente de Jacó, que era um camarada culto, centrado, de paz, não era agitado, totalmente diferente de Esaú. Esaú era um aventureiro, Jacó era um cara centrado. E olha que interessante, quando ele vê que Isaac pede para Jacó não casar, ele vê: eu fiz mal aos olhos do meu pai e nem percebi, magoei meu pai e minha mãe e nem percebi. Então agora ele tenta consertar, ele vai lá e pega mais 2 filhas, agora da tribo de Ismael, já que em vez de casar com alguém da parentela dele, ele vai lá buscar de Ismael, o primeiro, o irmão mais velho de Isaac, do seu tio. Para poder aí tentar aliviar a dor de Rebeca e de Isaac. Ainda no capítulo 28, no verso 10, Jacó tem uma visão com Deus que confirmava mais uma vez, assim como Deus falou com Abraão em sonho, Deus também fala com Isaac, agora Deus fala com Jacó, que Jacó vai ser próspero, que ele vai abençoar Jacó e a sua descendência, por amor ao seu avô Abraão e por amor ao seu pai. Olha que interessante, o nosso Deus é um Deus geracional, amados. O nosso Deus quando se apresentava, ele fala: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O nosso Deus é um Deus geracional. Então as bênçãos são geracionais, assim como as maldições também são, tá? E olha que interessante, Jacó, ele acorda e fala: certamente isso aqui é a casa de Deus. Ele faz um altar de uma pedra que ele usou como travesseiro, e ele faz um voto. No verso do 16 ao 22 diz assim: eu faço um voto com o Senhor, se tu fores fiel comigo mesmo, tudo que eu ganhar, eu estou indo para uma jornada, e tudo que eu ganhar, eu darei o dízimo a ti, quando eu voltares.
Sabe por que muita gente, querido, não prospera? Porque não dá o dízimo de tudo, dá sempre migalha ou a metade. Então entenda, o dízimo, eu não sou pastor de falar sobre prosperidade e dinheiro, eu estou aqui trazendo curiosidades da Bíblia, né? Se você vir na igreja aqui, você não vai vir o pastor Fabiano falando de dinheiro, tá? Mas eu tenho que falar que Abraão deu dízimo de tudo para Melquisedeque. Depois você vai ver agora Jacó também dando dízimo de tudo. E Deus honrou, irmão, Deus honrou. Porque quando eu não sou apegado em coisas, Deus coloca muito em minha mão. Se eu sou apegado a um valor de R$800, Deus não vai colocar 5.000 na minha mão. Porque se eu não consigo dar o dízimo de 800, como é que eu vou dar o dízimo de 5.000? É muito dinheiro. Se eu não consigo dar o dízimo de 5.000, como é que eu vou dar o dízimo de 1 milhão? É muito dinheiro, porque conforme Deus vai prosperando mais as pessoas, menos elas vão dando o dízimo, né? Claro que você tem que dizimar num ambiente aonde a sua semente está indo para o bom andar da obra, não está indo para bolso de homens. Pastor, tu é contra a pastores ganhar dinheiro? Não. Eu sou contra o pastor ter um salário de R$10.000, enquanto um membro ganha 800 pila trabalhando de pedreiro, andando de bicicleta e pagando aluguel. Isso eu sou contra. Agora, um pastor ter o seu salário normal, como qualquer um, aí pode até ter. Agora, salários exorbitantes de 10, 15, 20, 50 mil, isso aí já é exagero. Isso não vem de Deus, isso aí é um lobo em pele de cordeiro. Amém? Então terminamos aqui os nossos 6 capítulos. Te espero no próximo vídeo. Não desista, fica firme. Deus abençoe.